Vamos ao texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha. Meus irmãos, o caráter do cristão basicamente deve ser decidido pela sua conduta. Eu acho que todos nós estamos bastante cientes disso. O teste bíblico da verdadeira religião é a conduta, é o comportamento. E como você vive? Essa é a pergunta que deve ser feita diante de um texto como esse. Esta é sempre uma prova infalível, porque o coração de cada pessoa rege o seu comportamento. Portanto, a pergunta é: como você vive? Nada é mais certo, irmãos, disse Jesus, do que uma árvore boa produzir bons frutos e uma árvore corrupta produzir frutos corruptos, frutos maus. Nada é mais certo do que aquilo que Jesus disse, que uma fonte de água doce produziria água doce. E uma fonte de água amarga produziria água amarga. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que é do coração que vêm as saídas da vida. Portanto, a questão da conduta é realmente o teste decisivo da fé genuína. Quem são os amigos de Cristo? Alguém poderia perguntar. E a resposta vem de João 15,14. Vocês são meus amigos se fizerem tudo o que eu lhes ordeno. Quem são aqueles que realmente amam o Senhor Jesus? Alguém poderia perguntar. E a resposta vem de João 14,23. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Como alguém sabe que possui a vida de Deus? Como ele sabe que tem o conhecimento salvador do Senhor Jesus? 1 João capítulo 2, versículo 3 responde a esta pergunta, dizendo: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. O teste decisivo é sempre a conduta, sempre o comportamento, sempre o modo como você vive a religião. Aqueles que obedecem à palavra de Deus dão evidência da vida de Deus em suas almas. Aqueles que desobedecem à palavra de Deus dão provas da ausência da vida de Deus em suas almas. Portanto, a resposta adequada à palavra de Deus para o verdadeiro crente é a obediência. Eu acho que nós estamos todos muito cientes disso. E esse é o coração e a alma dessa passagem em particular. Olhe para o versículo 22, por favor. Vamos ver o que o irmão do Senhor nos disse novamente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Isso é muito básico. Esse é um dos ensinamentos mais básicos do cristianismo. Serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E se você é apenas um ouvinte, você está enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo sobre o quê? Sobre a sua salvação, sobre a sua genuinidade, sobre a sua autenticidade, pois a marca de um crente verdadeiro, de um crente autêntico, é uma fé genuína que se mostra no desejo de obedecer à palavra de Deus, sendo mais do que um ouvinte, sendo um praticante. Agora lembre-se do que nós dissemos no início
no início das exposições da Epístola de Tiago. Lembre-se que nós vimos que Tiago expõe testes à nossa fé. E ele diz que uma fé viva e operosa, ela passa por alguns testes. E Tiago diz que você pode pegar a sua vida e comparar com a sua epístola e descobrir se você está realmente salvo ou não. Você não precisa ficar no escuro. Você não precisa forçar alguma análise especulativa. Você não precisa esperar por algum tipo de sentimento. Você pode saber se foi redimido por Deus, submetendo-se aos testes que Tiago apresenta. O primeiro teste que ele nos apresentou veio já nos primeiros versículos. E ele diz que o teste da verdadeira fé é como você suporta as provações. Se você cede diante das provações, sua fé não é verdadeira. Mas se você consegue passar pelas provações, ser aprovado, a sua fé é verdadeira. E Tiago pergunta, como é que você responde às provações? Porque isso é um indicador se a vida de Deus está em você ou não. Além disso, ele apresenta outro teste. E ele diz, como é que você responde à tentação? Uma provação é uma situação que Deus traz à sua vida para lhe fortalecer, para lhe edificar, para lhe refinar, para revelar o nível da sua fé, para afastá-lo do mundo. Já uma tentação é uma solicitação ao mal que vem do diabo, que conhece a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa e tenta nos seduzir com as coisas do mundo. Tiago diz, a forma como você reage às solicitações do mal revelam se a sua fé é salvadora ou não. Se você cede facilmente às tentações, a sua fé não é verdadeira. E aí vem o teste de número 3, e talvez o mais importante de todos. Tiago diz, você é apenas ouvinte da palavra ou praticante? Se você pode vir à igreja e ouvir, nunca colocar em prática, Tiago diz que você é apenas um ouvinte. E se você vier e ouvir, e o desejo mais profundo do seu coração for colocar em prática aquilo que você está ouvindo, isso é uma indicação do pulsar da vida de Deus em sua alma. Deixe, irmãos, levá-los a uma ilustração no Antigo Testamento, para nós definirmos o quadro geral da exposição dessa noite. Vá para Neemias, capítulo 8. E enquanto você vai para Neemias, me deixe dar algumas informações básicas sobre esse texto. Os judeus começaram a retornar da Babilônia. E você se lembra que eles foram levados à Babilônia para o cativeiro por volta de 600 a.C. E houve 3 deportações, 3 levas. E eles estiveram lá por um período de 70 anos. E então, alguns começaram a retornar. E quando voltaram da Babilônia, a sua cidade estava em ruínas. E a primeira coisa que quiseram fazer foi construir o templo. E assim eles ressuscitaram o templo sob a direção de um homem chamado Zorobabel. E o templo estava totalmente derrubado. Só haviam as muralhas. E tudo isso ainda estava em completo mal-estar. E um homem, que era um homem do alto escalão do reinado Medo-Persa, chamado Neemias, que era copeiro, ele sentiu o desejo de voltar e também ajudar o seu povo a reconstruir o templo. E o que ele queria fazer era voltar, ajudar o seu povo, construir um muro para que pudesse reconstruir então a cidade e o templo. E Deus permite que esse homem, Neemias, voltasse e liderasse o povo no projeto. E a sua instrução maravilhosa e a sua liderança, e através do poder do Espírito Santo de Deus, eles conseguiram reconstruir o muro. E em 52 dias, eles deixaram a cidade totalmente segura. E uma vez feito isso, o cenário estava montado. Os muros reerguidos, o templo em reconstrução. O cenário estava pronto para que a mão de Deus operasse restauração na vida do povo. Não lhes faltava nada, a não ser algo que acontece nesse texto que vamos ler. Tudo estava pronto para um reavivamento espiritual. E esse avivamento espiritual começa a acontecer aqui no capítulo 8.
Observe o versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E é aqui, irmãos, que sempre começa o avivamento. É aqui que sempre começa o reavivamento espiritual. O avivamento verdadeiro, ele sempre começa com a mesma coisa e com a mesma frase: traga o livro, traga a palavra de Deus. O avivamento verdadeiro começa em ouvir a palavra de Deus. E o versículo 2 diz: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E aqui, meus irmãos, está um parâmetro para as nossas reuniões solenes. Homens, mulheres, todos juntos. E todos aqueles que são capazes de entender. É por isso que o departamento infantil é somente até 9 anos. Todos que são capazes de entender devem estar com a congregação para ouvir a palavra. Versículo 3. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, de manhãzinha até meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E a implicação aqui é: e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Durante horas, irmãos, horas e horas, ele leu a palavra de Deus. E não apenas leu, como também, mais adiante no texto, nós vamos ver, ele explicou com muito cuidado o texto. Ele fez suas exposições do texto. E esse é o primeiro sermão expositivo, a primeira pregação expositiva registrada nas Escrituras. Veja o versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Qual fim? O fim da pregação expositiva. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. E eles não apenas ouviram o dia todo, mas eles ouviram em pé, como um gesto de reverência à palavra de Deus. Versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Meus irmãos, nós vemos aqui que a pregação expositiva, ela não é um trabalho somente do pregador e do texto. Aqueles que ouvem a pregação expositiva também participam desse momento. Também é um trabalho dos ouvintes. E qual é o trabalho dos ouvintes? Confirmarem aquilo que estão ouvindo, dizendo o quê? Amém, amém, levantando a mão e confirmando a palavra que estão ouvindo, respondendo aquilo que Deus está falando, porque não é um homem que está falando, é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. Amém. A igreja estava atenta para ouvir, mas também atenta para responder aquilo que foi dito. Uma vez, levantando as mãos. Então a pregação expositiva, irmãos, o fato de ouvirmos a palavra, o ato de ouvirmos a palavra de Deus, não é algo frio, não é algo simplesmente intelectual. Deve haver também por parte da igreja um envolvimento emocional com aquilo que está sendo falado. E então você notará que eles tinham pessoas ajudando, versículo 7. E no versículo 8, veja se está assim na sua Bíblia, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E assim a palavra foi lida, a palavra foi exposta para que eles pudessem entender. E claro, nós vemos a resposta, versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus.
Pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Isso nos apresenta o fato, irmãos, de que quando ouviram a leitura e a explicação da palavra de Deus, ela os convenceu. E os convenceu de quê? Do pecado. E convencidos do pecado, eles respondem a palavra chorando, em um dia que era para ser alegre. A palavra de Deus os tocou de tal maneira que eles se reconheceram pecadores e eles diziam amém, amém. Eles levantavam as mãos, eles também choravam e se curvavam. No versículo 9, a confissão tem um lugar. A confissão de pecados tem um lugar. O texto diz: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Ouça, a confissão faz parte do avivamento. A pregação da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus penetra nos pecados do coração e provoca a confissão do pecado. E isso é muito importante, irmãos. Portanto, a primeira resposta à palavra de Deus por parte do povo foi a confissão. Eles disseram: Deus, nós reconhecemos pela pregação expositiva que nós temos pecado, que os nossos pais têm pecado, portanto nós queremos mudar e nós confessamos os nossos pecados, abandonamos os falsos deuses, deixamos as mulheres estrangeiras e nós fazemos um pacto de fidelidade com o Senhor. Essa é a resposta adequada que se espera diante da pregação da palavra. A segunda atitude do povo foi a celebração. Veja no versículo 10. Disse-lhes mais tarde: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Não havia apenas uma mensagem na palavra de Deus sobre o pecado do povo, mas havia também uma mensagem da palavra de Deus sobre perdão e esperança. É necessário confissão, é necessário tristeza e prantear pelos pecados, mas houve uma hora em que os levitas disseram: parem, agora se alegrem na esperança do perdão. Se alegrem, porque o Deus de vocês é um Deus perdoador, que perdoa e que não rejeita um coração quebrantado e contrito. Portanto, celebrem diante da pregação da palavra de Deus. E então houve aquela mistura, irmãos, de tristeza pelo pecado e também de celebração por causa do perdão. E é isso que deve acontecer em todas as nossas reuniões. É assim que você deve responder a toda a pregação que você ouvir. Agora vamos para o capítulo 9 de Neemias. E nós vemos um terceiro elemento importante. Não apenas o elemento da confissão e o elemento da celebração. Mas eu posso sugerir a você que ao ouvir a palavra de Deus, devemos primeiro confessar o nosso pecado, depois celebrar o perdão em Jesus Cristo e por último devemos usar a palavra da aliança, firmando um compromisso com Deus. Veja no capítulo 9, versículo 38. O próximo passo que o povo dá diante da pregação expositiva, do reconhecimento de pecados e da boa notícia do perdão é a seguinte: 9:38. Por causa de tudo isso,
estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes. E aí ele apresenta uma lista no capítulo 10 com todos os nomes que participaram como testemunhas dessa aliança entre o povo e Deus, depois de ouvir a pregação. E quando ele diz por causa disto, aí no início do versículo 38, é por causa do que aconteceu anteriormente, por causa do choro e da celebração diante da exposição da palavra de Deus. E qual foi a aliança? Veja o versículo 28 do capítulo 10. Depois de dizer todos os nomes, ele diz: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos, e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. E o texto segue. O ponto aqui é: todo o povo, todos os que serviam, todos que tinham entendimento, cantores, sacerdotes, pregadores, os líderes, todos estavam respondendo a palavra de Deus com um pacto. Tomando as palavras da aliança e dizemos: nós precisamos nos submeter à lei de Deus e nós juramos diante do Senhor que vamos obedecer os seus mandamentos, porque o reavivamento espiritual vem quando nós entendemos a palavra, nos arrependemos dos nossos pecados, nos alegramos na esperança do perdão e firmamos um compromisso de sermos obedientes a Deus. E como isso era verdade no tempo de Neemias e na reconstrução daquele povo, também é verdade para nós hoje. Todos vocês, meus irmãos, são responsáveis pela vida espiritual da Igreja Monte Sinai. Todos nós. Líderes de departamento, oficiais, crianças, homens, mulheres, todos que têm entendimento. Somos responsáveis em sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Se fizermos assim, o reavivamento vem. Experimentaremos a glória de Deus em nossas vidas e em nossa comunidade. Mas aqui é importante lembrar que ao fazerem isto e não cumprirem, eles entraram em uma maldição. Eles voltaram diante de Deus e não cumpriram. E a palavra diz que é melhor você não fazer nenhum juramento a Deus do que fazer e não cumprir. Eles fizeram um juramento de andar com a lei de Deus, que foi dada a Moisés, o seu servo. Obedecer e cumprir todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus decretos e os seus estatutos. Eles entraram em uma aliança com Deus. E eles não cumpriram. Eles foram ouvintes, mas não foram praticantes. A palavra de Deus suscitou confissão, provocou celebração, e o mais significativo e mais importante de tudo é que a palavra suscitou um pacto de obediência. Mas estes falharam. Agora voltemos um momento para o texto do Novo Testamento, Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus nos explica isso da forma mais direta possível. Ele diz no versículo 46: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que você faria isso? Por que você afirmaria:
Eu sou seu, Senhor, e não faria um pacto de obediência ao que Jesus está perguntando aqui. Ele diz: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu lhe mostrarei como quem ele é. Ele é como um homem que construiu uma casa e cavou fundo e lançou os alicerces sobre uma rocha. E quando surgiu uma enchente, o riacho bateu com veemência naquela casa e não conseguiu abalá-la, pois estava fundada sobre uma rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é como um homem que sem alicerce construiu uma casa na areia, contra a qual a corrente batia com veemência, e imediatamente ela caiu, e a ruína daquela casa foi grande. Você tentar construir uma vida religiosa, uma casa religiosa, uma igreja, com base em qualquer outra coisa que não seja obediência à palavra de Deus, é um esforço em vão e ainda uma loucura. Jesus diz: pode até haver um entusiasmo momentâneo. A casa é edificada, ela ainda passa um tempo, mas logo vem algo que a abala e ela cai. Assim é a vida religiosa, que não obedece à palavra, que não se torna praticante. Assim é a igreja, é o ajuntamento religioso que edifica sobre qualquer outra coisa, senão a obediência à palavra de Deus. Eu sei como encher igreja, irmãos. Eu já fui de um grupo religioso e lá eu aprendi como encher igreja. Eu tenho toda a fórmula. Mas essa fórmula não é baseada na palavra de Deus. Portanto, seria loucura de nossa parte tentarmos edificar um edifício chamado Casa de Deus, se não pela palavra de Deus. Portanto, o resultado final da vida espiritual não é um compromisso momentâneo. O resultado final da vida espiritual é uma obediência a longo prazo. É algo que dura. Não são momentos de êxtase. Momentos de emoção, onde você diz: não, realmente agora eu senti a presença de Deus, me arrepiei todinho. Agora não tem quem me segure mais. Mas na segunda-feira aquilo acaba. É necessário que haja um ponto de aliança, onde você se comprometa a ser obediente à palavra de Deus, independente das circunstâncias. E à medida que eu faço o meu melhor, que você faz o seu melhor na energia, no poder do Espírito, para viver essa aliança, você manifesta, eu manifesto, portanto, a salvação genuína. Essa é a prova de que a fé é verdadeira. Se você não sente isso em seu coração, pode ser que você tenha sido convencido do seu pecado. Você pode até querer estender a mão e agarrar o perdão de Deus em Cristo, mas ainda lhe falta uma coisa. Lhe falta frutos dignos de arrependimento. E assim, se você vive desta maneira, com algo ainda lhe faltando, Tiago diz que você está enganando a si mesmo, pensando ser salvo, mas não é. Por isso que ele diz: tornem-se não só ouvintes da palavra, mas praticantes. Amém, meus irmãos? Fiquem de pé, por favor. Havia um evangelista na Escócia, chamado Billy Sprague. E a sua pregação tocou o coração de um jovem cristão. E depois da pregação, o jovem foi até ele. E o jovem não estava tentando lhe oferecer banalidades, mas o jovem estava sendo sincero. E assim como os irmãos às vezes me encontram ali na porta e dizem: pastor, a palavra hoje falou comigo. Assim esse jovem foi fazer com o evangelista. E aquele jovem não estava tentando ser apenas gentil, mas de forma sincera. Ele disse ao evangelista: eu quero que você saiba
que o que você disse me ajudou. E eu estou muito agradecido. E o jovem relata o seguinte, palavras dele. O pregador olhou nos meus olhos e disse: bem, que bom que você gostou. Mas o que é que você vai fazer a respeito disso? E foi embora. Irmãos, ele diz que por muitos anos ele não gostou daquele evangelista. E ele pensou consigo mesmo, dizendo: ao menos seja educado. Eu só estou tentando ser legal com você. Mas ele diz que isso ficou na sua mente. E ele diz que não lembra de muitas conversas de sua juventude, mas essa exatamente não lhe sai à mente. Quando o evangelista olhou para ele e disse: o que você vai fazer sobre isso? Irmãos, será que eu poderia ser tão ousado quanto este pregador? Será que eu poderia perguntar aos irmãos: irmãos, o que vocês vão fazer com o que ouviram essa noite? Não por minha causa, mas por sua causa e por causa do que Deus diz em sua palavra. Se eu estou mentindo, irmão, se eu não interpretei bem o texto e se eu não preguei a palavra de Deus, você perdeu 1h30 da sua vida. Poderia estar no shopping, assistindo, fazendo qualquer coisa. Mas, se eu estou dizendo a verdade, se eu interpretei bem o texto bíblico, você precisa dar uma resposta. Você precisa firmar um pacto com Deus. Um pacto de obediência, de ser não somente ouvinte, mas também praticante da palavra. Não por minha causa, mas por amor à sua alma, por causa da palavra de Deus. Quem faz isso? Quem coloca isso em prática, coloca isso em vida. E você vê crescimento, você vê progresso, você vê a verdadeira fé em ação, porque ela protege, ela expressa, ela fortalece a vida. É mais do que uma experiência momentânea, irmãos, é a aplicação da verdade que muda uma vida inteira. De forma que o culto para você, que a pregação da palavra, que o efeito da palavra não termina no final do culto, onde você vai falar de política, de futebol e vai procurar um lugar para comer. Mas ela fica com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até ser reabastecido na próxima semana. Eu, portanto, irmãos, vou na Tiago dizendo que quando você receber a palavra, receba sem enganar a si mesmo. Coloque-a em ação. Coloque-a em prática. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela instrução que recebemos através da Tua palavra. Essa passagem é uma passagem maravilhosa para nós. E como eu fui confrontado por ela ao estudar. E como eu tenho sido confrontado semana após semana por Tiago, pelo Teu irmão, Senhor. Eu espero que os meus irmãos também. E nós te pedimos, Senhor, que nos faça praticantes. Porque é em vão tentarmos lutar essa luta sem a energia do Espírito, sem o poder do Espírito. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não fizer e operar em nós. Nós te agradecemos pela santa obediência que respeita todos os teus mandamentos. E não apenas alguns deles. Obrigado, Senhor, por aquela santa obediência que é habitual, que anseia no fundo do coração fazer o que é certo. Fazemos-nos ser praticantes da palavra. Meu Senhor, nós te louvamos porque, embora sejamos pecadores e muitas vezes não pratiquemos a Tua palavra, o Senhor enviou o Teu Filho há 2023 anos e este obedeceu a Tua palavra completamente. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Portanto, nós alicerçamos a nossa confiança e a nossa esperança de salvação nele. E pedimos que o Teu Espírito nos leve a viver uma vida seguindo o Seu exemplo. De obedecer os Teus mandamentos, de guardar a Tua palavra e de ter o amor de Deus aperfeiçoado em nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, pedimos humildemente. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.
sentir o mundo ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Percebi todos os campais do irmão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo, minha vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo, minha vida eterna vai gozar. Senhor nosso Deus, se porventura há alguém aqui no nosso meio, Senhor, que ouviu a tua palavra, que está contrito, que reconhece os seus pecados diante de Deus, está arrependido, quer ter os seus pecados cancelados, sua dívida liquidada e herdar a vida eterna, e firmar um compromisso de obediência ao Senhor até o fim de sua vida. Convence-o, Senhor. Toca no seu coração para que ele dê a resposta adequada. Se una à tua igreja, se una ao teu povo e dê o seu destino eterno assegurado, tornando-se praticante da palavra e não somente ouvinte.